Fala, Gás Nobre! Como estão vocês? Vem para a segunda aula de Química com o professor JP, falando sobre pilha de Daniel. E hoje nós vamos apresentar para vocês as particularidades dos polos, além de fazer toda uma representação de como funciona a pilha de Daniel. Então, olha só, tenho dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Vem comigo. Vamos definir aqui o que é que ocorre no polo negativo de uma pilha e no polo positivo. No polo negativo, ó, para começar, o polo negativo é chamado de ânodo. Às vezes é interpretado anodo, né? Ânodo, polo negativo. Esse polo negativo, que já está escrito aqui para vocês, que é conhecido como ânodo, sempre vai ocorrer oxidação. E o que é oxidação? É a perda de elétrons. Tudo bem? Numa reação de oxidação. Lembra lá, nas aulas anteriores, vou deixar o card aqui depois para você ver como que foi toda a interpretação de transferência de elétrons. Então, sofre oxidação. Aonde? No anodo. E o que é oxidar? É perder elétrons. Tudo bem? Então, eu vou ter vários metais onde eles tendem a perder elétrons. E entre esses metais, eu tenho aquele que é mais reativo do que o outro. Fila de reatividade dos metais. Prestamos bastante atenção quanto a isso. Além de sofrer oxidação no polo negativo, chamado ou denominado de ânodo, a massa do metal que está submersa dentro da solução começa a diminuir. Então, a massa, lembra? Na aula passada, quando eu demonstrei lá o Becker, com a solução de sulfato de cobre e zinco dentro, você viu que a placa começa a sofrer desgaste. Aquelas raspas de zinco começam a se dissolver. Por quê? Significa que aquele metal oxida. E quando ele oxida, galera, a massa do metal é diminuída. Porque está perdendo elétrons para outro polo que vai estar com o metal ganhando elétrons, tá? Que vai ter uma deposição, que a gente vai explicar o outro polo. Então, pega para vocês esses conceitos. No ânodo, é polo negativo, sofre oxidação, massa do metal diminui devido à corrosão, por estar perdendo elétrons. A solução vai ficando mais, cada vez, concentrada. Olha lá o que está acontecendo. A solução, aqui ó, atenção, a solução fica mais concentrada. A solução de quem? Aquela que é considerada anódica. Aquela solução que está colocada como polo negativo. Então, eu posso ter sulfato de zinco. É o polo negativo. Todo polo negativo ocorre a perda de elétrons. Consequentemente, a massa desse metal, que no caso é o zinco, como nós estamos trabalhando com a pilha de Daniel, vai diminuir devido ao quê? À oxidação. E com isso, muitos íons Zn2+, vão estar presentes na solução, deixando ela mais concentrada. Ok? Isso é o que ocorre no polo negativo. No polo positivo da pilha, olha o polo positivo da pilha, como que é chamado agora? Cátodo. Ou então, catódico, né? Polo catódico, polo cátodo, ou catodo. Então, você sabe que no cátodo é o polo positivo. Certo? Então, ali você tem o polo positivo. E o que é que ocorre nesse polo positivo da pilha? Redução, que é o contrário da oxidação. Então, um está oxidando, né? No ânodo está acontecendo a oxidação, e no cátodo ocorre a redução, ganho de elétrons. Ocorre o quê? A deposição metálica no eletrodo. Quem é o eletrodo? É a placa que está nesse outro copo, né? Nessa semicélula, que nós vamos chamar, tá? Que eu posso ter, ó, eu posso ter dois copos desses, tá? Cada copinho desse aqui, se eu considerar
como polo positivo da pilha de Daniel, aqui dentro eu posso ter uma placa de cobre. E essa placa de cobre, o que é que vai acontecer nela? Uma deposição metálica. Então, os íons que estão aqui dentro da solução, que é o 2+, eles vão ser, né, agraciados pelos elétrons de quem está perdendo. E com isso vai depositar sobre a placa do próprio metal, que no caso é o cobre, tá? Deposição metálica no próprio metal, ou eletrodo. Eletrodo é o metal presente dentro da solução. A solução de quem é catódica, ela é mais o quê? Diluída. Porque ela não vai perder seus íons 2+? Vai. Então, se ela perde os seus íons 2+, ela fica o quê? Mais diluída. Vai ter menos íons presentes na solução. Porque os elétrons, quando chega pelo fio condutor, é atraindo os íons 2+, e formando o cobre metálico sobre a placa, certo? Com isso, a solução se torna mais diluída. E aonde está acontecendo a perda de elétron, a solução se torna mais concentrada, porque eu vou ter excesso de Zn2+. Tenho mais elétrons em solução anódica. E quem vai receber? Cátodo, que é o carinha de lá, tá? NOx diminui, acontece redução. NOx aumenta, oxidação. Então, você tem o quê? Esse paralelo para ser feito. Polo negativo, polo positivo. Tá? No polo negativo, se você pegar uma pilha dessas que nós temos no mercado, aquela parte de zinco que reveste a pilha, ali, aquela placa, ela é o quê? O polo negativo. E o polo positivo é um bastão de grafite que tem dentro da pilha. Quando você abre uma pilha, tem uma massa escura. Uma solução lá dentro. Depois nós vamos, em outras aulas, trabalhar a parte interna das pilhas e fazer as semi-reações. Então, eu tenho grafite lá dentro. E mais uma solução, né, que deixa os íons mais livres para poder conduzir essa corrente elétrica quando conectado ao dispositivo, né, ao aparelho eletroeletrônico, não é isso? E vai converter energia química na energia elétrica. Então, pessoal, ó, para você comparar aí os dois polos que de fato ocorrem no polo negativo e no polo positivo, tá? Eu vou desenhar para vocês agora e explicar que, além da pilha funcionar, para a pilha funcionar, nós precisamos conhecer esses polos aqui e o que ocorre em cada um, como a gente já vem fazendo em aulas anteriores. E tem o principal aqui que eu vou apresentar para vocês, que para conduzir eletricidade, a pilha, nós precisamos ter uma ponte que conduza os íons que estão nas soluções, para manter o equilíbrio e funcionamento da pilha. Tá? Que sem essa ponte salina, que a gente vai desenhar para vocês, a pilha não funciona. De jeito nenhum. Não funciona. Então, só um minutinho, e nós vamos aqui apagar e fazer o desenho bem esquematizado para que você tenha a visão desses polos e o que de fato ocorre, certo? Vamos lá. Aqui eu vou desenhar. Ó, vou desenhar o primeiro Becker. Vem comigo. Ei, presta atenção, ó. Aqui é o primeiro Becker. Tá? Aqui é o primeiro Becker que nós temos. Vamos fazer outro Becker de lá. Eu tenho outro Becker do lado de lá para representar a pilha de Daniel. Tem 2 copos Becker. Beleza. Nesse primeiro aqui, vamos colocar a solução sulfato de zinco. Sulfato de zinco. Tem a concentração, claro, vamos considerar aqui a concentração de 1 molar, tá? A concentração do sulfato de zinco. Como também a concentração do sulfato de cobre. Beleza? Então, no primeiro Becker, eu tenho sulfato de zinco, é um sal. No outro Becker, eu tenho sulfato de cobre, aquele sal de coloração azul. Beleza? Agora, olha o que é que vai acontecer. Nesse
copo aqui, nós vamos colocar uma barra de cobre metálica. Ou então, aquela haste, tá? Se você não tem, pode ser uma moedinha também de cobre, só que você tenha cuidado aqui com a quantidade, né, de volume, para poder ela não ficar totalmente mergulhada dentro, para ficar uma parte de fora, furadinha, que nós vamos colocar um fio. E aqui, nessa de cá, vamos colocar uma outra placa de quem? Do zinco. Então, placa de zinco metálica mergulhada no seu próprio sal. Ó, pessoal, sulfato de zinco, placa de zinco. Sulfato de cobre, placa de cobre. Certo? Então, você tem ali as semicélulas, tá? Eu estou mostrando aqui uma célula e aqui uma célula, tá? Eletroquímica, que são copos com suas soluções e o seu próprio metal correspondente, ok? Então, olha só, veja aqui o que está acontecendo, né? Vamos desenhar aqui, de fato, os íons. Se eu tenho zinco, sulfato de zinco, então o que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho os íons, vamos escrever? Eu tenho os íons SO4 menos 2, ok? Tenho também zinco mais 2, porque está em solução aquosa. Isso aqui está em solução aquosa. Então, eu estou mostrando que a minha solução ela está cheia desses íons aqui. Claro que ainda tem água, né? E ainda tem água aqui dentro. H+, OH- aqui dentro da solução. E muitos íons aqui dispersos dentro da solução. Do mesmo jeito de cá. Você tem o íon Cu mais 2, certo? Você tem o grupo SO4 menos 2, Cu mais 2. Tenho também H+ aqui dentro, OH-, porque eu tenho água presente na solução aquosa do sulfato de cobre. Beleza? Mostrando que essas espécies, elas estão, o quê? Dissociadas dentro da solução. Beleza? Aí, como nós furamos as placas, a gente pegou e conectou um fio, ó. A gente conectou um fio de cobre, conectamos um fio de cobre, e aqui nesse fio, nós podemos conectar um aparelho chamado voltímetro ou uma lâmpada, para poder saber se essa lâmpada ela vai ser acesa ou não, tá? Aí eu vou colocar aqui, inicialmente, uma lâmpada. Ó, conectei uma lâmpada ali. Aquelas lâmpadazinhas pequenas chamadas foquite, né? Não é uma lâmpada qualquer, tem que ser uma lâmpada que tenha uma tensão aqui que seja suficiente para passar a corrente elétrica e acender a lâmpada, tá? Geralmente aquelas lâmpadas que a gente utiliza muito, aquelas de LED, né? Geralmente é 3 volts, é uma voltagem 6, né? Dá para poder trabalhar com aquela lâmpadazinha lá pequena. Então, o que é que você tem aqui? Um fio externo. Então, você tem um fio externo que você conectou, beleza? Você tem um fio externo. Furou as duas plaquinhas, pegou o fiozinho de cobre, que você acha nas lojas de materiais elétricos, né? Descasca as pontinhas lá, passa naquele furo, enrola e vem com a outra pontinha também descascada. E aqui você faz o quê? A conexão, faz a conexão aqui para poder colocar um foquitezinho, né? Um bocal. Você coloca as perninhas e monta o sistema, né? Esse aparato aqui bem tranquilo. Beleza? Por enquanto, a forma que está aqui, a lâmpada não está acesa. E nem vai acender, porque falta algumas coisas aqui para a gente fechar. E essa coisa é isso aqui, ó, pessoal. Olha lá. Aí aqui eu vou fechar com algodão. Aqui também com algodão. Vou explicar para vocês. O que eu coloquei aqui na forma de U é o que nós chamamos de ponte salina. Ponte salina. O que é que tem dentro? Sal com água. Por exemplo, vamos pegar aqui
essa mangueirinha, ou no laboratório nós temos ele em forma de U, tubo de vidro na forma de U. Se eu não estou no laboratório e quero fazer lá na minha escola, eu utilizo aquelas mangueiras transparentes, né, de silicone, que você muitas vezes vê o pedreiro tirando nível das construções ali para piso, né? Então você vai lá, arruma um pedacinho de mangueira, até fibra de cadeira também dá certo, né? Tem muitas outras estruturas parecidas que dá para você utilizar aqui no lugar. E não pense que eu não vou fazer porque não tenho tubo em vidro, mas você pode utilizar mangueiras transparentes. E aí eu pego em uma das extremidades e coloco algodão. Pego um pouquinho de algodão e conecto ali na mangueirinha, tampando uma extremidade. E na outra extremidade eu coloco o sal preparado, cloreto de sódio, cloreto de potássio, né? Nitrato de potássio, o sal que você tem de fácil acesso. Geralmente o cloreto de sódio está em casa. Aí você tem o cloreto de sódio, vou colocar a fórmula dele aqui, NaCl, e este sal, ele tem a sua formação de polos, Cl-, Na+. Isso está dentro da mangueirinha. Ó, certo? Então, olha só o que é que você tem aí. Dentro da ponte salina, que é tanto de vidro como também de mangueira, aí eu usei uma seringa, tá? Essa mangueirinha aqui, o tubo de vidro, eu preparo a solução cloreto de sódio, né? E puxo com a seringa. Beleza. Vai ficar fácil, né? E aí, numa das extremidades, eu coloco a solução dentro, aperto lá e vou jogando aquele líquido com muito cuidado para não criar bolhas dentro da ponte salina. Encher o tubo ou a mangueirinha aqui na sua mão, você vem com algodão e tampa a outra extremidade. Isso aqui é algodão, ó. Porque o algodão ele serve como um meio de fazer a permeabilidade dos íons, né? Ele não fecha totalmente. É um caminho que vai fazer o escoamento. Então, aqui você tem algodão e algodão. E dentro você tem os íons na forma de sódio e cloreto. O sal que você colocou lá dentro. Agora sim, você quando montou esse sistema, olha a tua lâmpada lá como é que ficou. Funcionou. Por quê? A ponte salina está fazendo o escoamento dos íons. Agora vamos em detalhe. Esse polo aqui é o polo negativo. O polo de lá, positivo. Polo negativo, ânodo, correto? O que é que acontece no ânodo? O que é que acontece no ânodo? Ocorre a oxidação. Lembra? Quando eu apresentei os polos aqui, explicando direitinho? Oxidação. Então, veja só, essa placa de zinco, galera, vai sofrer desgaste. Olha o que é que aconteceu com a placa de zinco. Ela foi corroída, deformada. Porque agora, como a placa de zinco sofre oxidação, que a gente já sabe pelas aulas anteriores, e por ter transferência de elétrons, de 0 vai para 2, aumenta o NOx, então está acontecendo oxidação. O que é que está analisando aqui dentro? Dentro dessa solução, está tendo muito Zn mais 2. Está perdendo 2 elétrons. Sempre o zinco vai perder 2 elétrons, não é isso? O zinco vai estar perdendo para a solução 2 elétrons. Certo? Então, aqui dentro desse copo, né, eu tenho muitos íons Zn mais 2, Zn mais 2, Zn mais 2, Zn mais 2, porque a placa está sofrendo perda de elétrons. Quando perde elétrons, a massa também vai sendo diminuída. E a solução aqui dentro vai ficando mais concentrada. É verdade? Porque eu vou tendo vários íons de Zn mais 2 aqui dentro, aumentando. Eu estou aumentando muito a concentração de Zn2+, porque a placa está desgastando. Certo? Está desgastando, está tendo muitos íons aqui dentro.
E claro que eu tenho a outra parte, né, pessoal? SO4 menos 2, SO4 menos 2, tá? Vai imaginando aí, ó, SO4 menos 2. Então, do jeito que eu tenho zinco 2 mais, eu tenho também o quê? Sulfato 2 menos. Então, este copo, esta célula eletroquímica, ela está tendo este entendimento aqui para você, certo? A placa desgasta porque oxida. E os elétrons estão sendo perdidos para a solução. Então, eu tenho muitos íons aqui dentro da solução Zn2+, como eu coloquei para vocês aqui. Eu tenho muito Zn2+, o que deixa a solução mais concentrada, devido ao processo de oxidação. Então, o zinco que era 0, agora aqui dentro ele está 2+, ok? Vamos para o corpo de lá, a célula eletroquímica da sua direita. Polo positivo, eu chamo de cátodo. O que é que acontece no cátodo? Redução. Redução, ganho de elétrons, né? Oxidação, o polo aqui, eu chamo de ânodo. E no ânodo ocorre a oxidação, perda de elétrons. Queridos, olha só o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho a placa de cobre, não sofreu ainda nada, né, digamos assim, a princípio aqui, ela vai continuar intacta, ela não vai sofrer desgaste, ela vai ganhar, vai aumentar a massa, porque ela não está ganhando elétrons, quem? O cobre? Tá. Olha o que é aqui dentro da solução. Cobre mais 2, cobre mais 2, também tem o grupo de que aqui dentro, pessoal? SO4 menos 2, não esqueça, sulfato de cobre. Só que eu tenho mais Cu mais 2, Cu mais 2 em solução aqui. Que coloração é essa aqui? Que coloração é essa que está ali dentro? Azul, certo? Eu tenho uma coloração azul dentro do recipiente lá, montado. Azul, devido aos íons 2 mais cobre. Beleza? Então, bacaninha, cátodo, redução, ganhando elétrons e quem está perdendo para ele. Olha aqui, queridos, o que é que vai acontecer? Esses cobres aqui, esses cobres 2+, eles vão serem atraídos pelos elétrons que vão chegar pelo fio externo à placa de cobre. Ó. E a placa de cobre, ela vai aumentar a massa. Deixa eu fazer aqui de vermelho em volta, para você ver que é uma deposição metálica. Uma deposição metálica que está acontecendo. Por quê? Os íons de cobre 2+, certo? Os íons de cobre 2+, eles são atraídos pelos elétrons que chegam à placa. Vou colocar aqui mais um pouquinho por fora, para você ver a ilustração. Então, está sendo atraído, certo? Então, Cu mais 2, que está na solução de coloração azul, está recebendo 2 elétrons. Está recebendo 2 elétrons que vêm pelo fio externo, do átomo de zinco, da placa de zinco. Olha aqui. Os elétrons. Eles estão indo pelo fio externo. Olha lá. Passou, acendeu. Esse é o sentido do fluxo de elétrons, ó. Olha lá. Então, os elétrons, eles são transferidos pelo fio externo. Os elétrons não são transferidos pela ponte salina. Quem é transferido pela ponte salina, a gente vai depois aqui explicar que são os íons. Então, por meio da ponte salina, foi o escoamento dos íons, que estão em soluções aqui, ó, no quadro apresentado para vocês. E pelo fio externo, vai os elétrons. E os elétrons sempre vai sair de quem? Do polo negativo, de quem é anodo, de quem oxida, e vai em direção ao polo positivo da pilha. Então, os elétrons sempre saem do polo negativo para o polo positivo, na pilha.
Então, os elétrons, quem oxida? Eu posso ter nesse copo o polo negativo. E os elétrons saírem dele e ir para cá. E aqui eu vou ter o polo positivo. Então, os desenhos nunca vai trazer para você só a imagem de que aqui é negativo e o segundo é positivo. Não, eu posso ter inversão. Eu posso ter esse aqui sendo negativo e esse polo sendo positivo. Mas o fluxo vai sair de quem oxida onde estiver para o que vai receber elétrons. Tudo pizza, galera? E aí, turma, olha só o que está acontecendo aí. Interessante, né? O desenho. Isso é a pilha de Daniel. Eu tenho aqui agora a ponte salina que mantém o escoamento dos íons para o funcionamento da pilha. Se caso você, lá no laboratório, eu pegar com minha mãozinha aqui, a ponte salina e dar uma levantadinha, olha o que aconteceu com a pilha. Deixou de funcionar. E a lâmpada não acendeu. Interessante, né? Então, você tirou aqui a ponte salina, suspendeu ela dos béqueres. Suspendeu. No que suspendeu, a pilha deixou de funcionar. Por quê, gente? A ponte salina precisa fazer o escoamento dos íons que estão na solução em excesso. Tanto do polo negativo quanto do polo positivo. Coloquei a ponte salina. Acendeu a lâmpada. Agora vamos à explicação da ponte salina. Olha só, quais são os íons que estão em excesso aqui dentro? Né, o zinco mais 2? Quais são os íons que estão em excesso aqui dentro da solução? Você tem o grupo aqui, ó, sulfato. E do lado de cá eu tenho o quê? Zn mais 2. Agora, por quê? O meu sal na ponte salina, eu tenho o sódio que é positivo e o cloro que é negativo. Os opostos se atraem. Então, se aqui eu estou tendo o excesso de zinco 2+, tem que vir o quê? O cloreto para poder fazer essa neutralização aqui, ó. Esses íons aqui também acabam indo pela ponte salina. Ok? Então, você tem o quê? Zinco 2+, que está em excesso, que está causando uma alta concentração na solução, eles precisam ser escoados. Agora, quem é que vem ao encontro do zinco 2+, também na solução pela ponte salina? O cloreto que está dentro da ponte salina, ele escoa o Zn2+. Certo? Então, ele puxa esse Zn2+, aqui, ó. Zn mais 2. Então, ele... Certo? Ó. Escoa, dá uma minimizada. Do lado de lá, eu tenho sódio. Então, vou ter atração por ponte salina aqui, o íon sulfato. Ó, o íon sulfato, que está aqui, vou colocar ele. Ó, o íon sulfato menos 2. Aqui está o algodão. Ele é atraído pelo sódio. Dando uma amenizada nessa célula eletroquímica de cá, da sua direita. Então, você tem excesso de íon sulfato que precisam serem atraídos pelo sódio que se encontra dentro da ponte salina. Ponte salina, pessoal, é uma ponte que faz a conexão desses íons, e não de elétrons, tá? Desses íons. Então, o negativo aqui, ó, o negativo vai buscar o positivo, vai atrair o positivo, que é o Zn2+. O positivo do sal vai atrair o negativo da solução. Vai atrair pela ponte salina aqui, ó. Ele está em solução, então ele vai pela ponte salina. Ele vai fazendo o quê? Escoamento, certo? Então, enquanto um vem, o outro vai. Vai fazendo esse escoamento. Um vai passeando na célula do outro, mantendo equilíbrio entre os íons. Dessa forma, o funcionamento da pilha acontece. Ficou claro para vocês? Em relação a isso aqui? Então, não se esqueça da pergunta. Ponte salina é para manter o funcionamento da pilha. Ponto. Segundo, a função dela, fazer o escoamento dos íons, que se encontram nas soluções em excesso.
Ponto. Então, duas funções da ponte salina. Manter o funcionamento da pilha e escoar os íons que se encontram nas soluções em excesso. Pergunta: pelo fio externo passam apenas o elétron, o fluxo de corrente contínua. Os elétrons, eles são enviados, são conduzidos pelo fio externo. Elétron não passa por ponte salina. E nem íons passam por fio externo. Tudo certo? Então, pensem vocês isso aí nessas situações. Elétrons pelo fio externo. Sempre partem do polo negativo, que é o ânodo, para o polo positivo, que é o cátodo. Sempre assim. Pilha, para funcionar, tem que ter esses dois polos. A corrente elétrica sai de quem oxida para quem reduz. Quem está recebendo seus elétrons. Ponte salina, escoamento dos íons e manter funcionamento da pilha. Né? Essa é a ilustração do JP para vocês, né? Dizendo que essa coloração azul que você tem aqui, a tendência dela, que pode cair também, a tendência dela é ficar cada vez mais descorada. Vai ficando mais transparente, porque os íons de cobre aqui dentro, eles vão diminuindo. E vai ficar assim, ó. Olha o que, é que vai acontecer aqui dentro. Ó, cobre mais 2. Não tem um cobre 2 mais aqui dentro, a solução? Tem. Olha o que, é que vai acontecer. Ele vai receber quantos elétrons? 2. E vai converter em cobre 0. É um cobre S. Sólido. Então, está tendo uma deposição aqui em volta da placa de cobre. Então, a pergunta pode vir muito relacionada a essas questões aqui. A placa de cobre aumentou ou diminuiu a massa? Aumentou. Porque ganho de elétron. Em outras palavras, depositou sólido metálico, que é o cobre 0. Ganhou elétron. Houve uma deposição de cobre metálico sobre a placa de cobre. Porque eu tinha na solução Cu2+. Ganharam 2 elétrons, vindo do zinco pelo fio externo. Aí os elétrons atraíram quem? Ó, olha o tanto de cobre 2+ indo para a placa. Ó, e a placa só aumentando a massa. Está pesando muito mais do que inicialmente comparado. Certo? E aqui você vê que o zinco, na pilha de Daniel, o zinco, ele está fazendo isso, ó. Está saindo do seu estado 0, está indo para dentro da solução Zn2+. E perdendo quantos elétrons? 2. Olha lá o que está acontecendo com o zinco. Então, aqui de 0 está indo para 2. Oxida, realmente aqui, ó, no polo ânodo. Está aumentando a carga, então está oxidando. E aqui você está vendo que de 2 está indo para 0. Está diminuindo, reduzindo. Certo, pessoal? Essa é a minha representação aí para vocês. Né? Analisem bem. Pode ser qualquer metal que você tenha a comparação feita. Então, vai ter metal que vai ter poder de reatividade maior. E outro menor. Então, quem é mais reativo, oxida. Quem é menos reativo, reduz. Só que esse que reduz pode ser mais reativo comparado a outro, claro, né? E assim por diante. É aquele que oxida, que é mais reativo, comparado a outro, ele pode ser menos também reativo, porque eu tenho a fila de reatividade dos metais. Certo? Então, atento a essas situações eletroquímicas. Então, eu tenho pilha de Daniel. Sempre vai ser representado por 2 células semi-eletrolíticas. 2 semicélulas aqui, tá? Quando eu falar semicélula, é porque eu tenho uma semi-reação ocorrendo no cátodo e uma semi-reação acontecendo no ânodo. Basta agora trazer valores para poder a gente determinar a tensão. Em outros momentos, essa prática, podemos colocar aqui um aparelho, ó, podemos colocar um aparelho que você conhece,
que é conectado a esse aparelho, que é o voltímetro, tá? Pode colocar esse aparelho aqui, que eu tenho aqui o visor, igual a calculadora, para aparecer aqui a voltagem, a tensão, e aqui tem o botão seletivo, né? Você coloca aí em amperagem, voltímetro, né? As tensões aqui, tem várias numerações desse aparelho. E aí, o que é que acontece? Além de acender a lâmpada, que você viu que tem corrente elétrica, a química em elétrica, você percebe que esse aparelho chamado de voltímetro, né? Que a gente tem a unidade aqui da tensão volts, neste caso aí pode aparecer o número aqui, ó, de 1,10. Você pega o aparelho, conecta, né? Ele tem já um polozinho positivo e um polozinho negativo. As canetinhas preta e a canetinha vermelha. E aí você já tem esses polos que pode conectar aqui, ó. Segurar na placa. Certo? Esse voltímetro aqui, ele já tem a canetinha vermelha, polo positivo. A canetinha preta, polo negativo. As cores lá para diferenciar. E aí você coloca no furinho aqui da placa, ó. Certo? Das duas placas. Isso aqui é positivo, então vai vir o preto para cá. Isso aqui é negativo, vai vir o fio vermelho para cá. E aí você coloca lá e segura. Você vai ver que o número aqui vai oscilar. 1.2, 0.90, 0.80, até estabilizar. Aí quando estabiliza, você vê que realmente essa pilha ela tem 1,10 volts. E a pilha nossa alcalina que nós temos no mercado é 1,5 volts. Já viram? Que tem lá esse númerozinho lá na pilha. Do lado de fora, em algum lugar, você vai ver lá tem 1,5 V. Então, ali é 1,5 volts. E a pilha de Dênio, ele te mostra um valor de 1,1 volts. Certo? E aí nós podemos fazer outros metais e cada metal, cada pilha vai ter a sua tensão. Né? Vamos ver como que ele chegou a essa tensão aqui para vocês. Agora eu vou deletar essas informações que está esquematizada aqui para vocês sobre a pilha de Dênio. E vou buscar valores para determinar essa tensão. E quando eu coloco a pilha, a lâmpadazinha acende. Se eu não tiver pilha, eu tenho um aparelho voltímetro. Né? Vou fazer essa prática para vocês em outras aulas e apresentarei como que vai ser toda a montagem. Tá? Mas aqui eu vou mostrar agora, eu vou mostrar para vocês as diferenças de potenciais. Olha só. A diferença de potenciais eletroquímicos. A diferença de potenciais eletroquímicos. Aí eu vou pegar para você, ó. Olha só. Semi-reações de redução. Beleza? Então, as duas eu vou colocar de redução. Olha aqui. Cobre mais 2 elétrons. Setinha. Cobre, 0. Zinco, mais 2 elétrons. Zinco, 0. As duas são de reduções. Por quê? Eu posso mostrar as duas de oxidação e as duas de redução. Tá? Vou mostrar para vocês aí agora. As duas semi-reações de redução. Olha só o que é que vai acontecer aqui na frente. A diferença, existe uma tabela de potenciais. A de cobre aqui vai ser mais 34. Ó, a DDP aqui, a diferença de potenciais é igual mais 0,34 volts. Aparecem esses valores aí tabelados, tá?
Então, nós estamos escrevendo as duas de redução. Vamos procurar o zinco na tabela. Menos 0,76. Menos 0,76 volts. Olha aí, turma. O que é que nós temos aqui? As duas semi-reações de redução. É fácil, é você analisar. Ó. De 2 foi para quanto? 0. De 2 foi para quanto? 0. Então, de fato, elas são o quê? Redução. Poderia estar as duas de oxidação? Claro. Poderia estar as duas de oxidação. Quer fazer as duas de oxidação? Faça. Inverta os sinais. Inverte. Ó, Cu, 0. Cu mais 2. Mais 2 elétrons. Inverta de zinco. Zinco, 0. Zn mais 2 elétrons. Você fez o quê? Inverteu. Então, as duas aqui são de quem agora? Oxidação. As duas de cima são de quem? Redução. Quer inverter o valor aqui? Inverta. É mais, menos 0,34 volts. DDP, diferença dos potenciais. É menos, passa a ser mais, 0,76 volts. Pronto, faça as suas análises. Tanto vale as duas de redução, quanto as duas de oxidação, porque de 0 aumentou. Ó, não aumentou a carga? Então está oxidando. Podemos analisar aqui, oxidação. Qual dos dois números aqui é o maior? 0,76. Então, o que é que vai acontecer com o zinco? O que é que vai acontecer com o zinco? O zinco vai oxidar. E o cobre vai reduzir. Correto? Análise? Qual dos dois é o maior? 0,76. Só que as duas... Ei, aqui, ó. As duas estão escritas de oxidação. Aqui as duas são de oxidação. A pergunta é, quem tem maior potencial? Zinco. Então, se os dois são de oxidação, quem tem maior potencial vai oxidar. E a outra vai o quê? Reduzir. Eu não posso ter as duas oxidando e nem as duas reduzindo. É uma oxidando e a outra reduzindo. Então, esse aqui tem um menor potencial de oxidação. O cobre, que é menos 0,34. E o zinco é mais 0,76. Então, esse valor aqui é maior. Então, se é maior, então significa que o zinco oxida. E o cobre vai reduzir. Agora, vamos para o de cima. As duas agora são de quem? Redução. As duas são de reduções, né? Reduções. Qual o maior valor? Mais 0,34. 0,34 é maior que menos 0,76. As duas são de redução, não são? Então, quem tem maior valor aqui? Mais 0,34. Quem é? Cobre. Então, o que é que o cobre vai dizer? Então, vai reduzir. E a de baixo vai ser o quê? Oxi. Tá? Deu na mesma? Olha lá. Então, turma, quando aparecer as duas de semi-redução, quem tem maior valor, reduz. E a outra, oxida. Quando as duas forem de oxidação, maior valor, oxida. E o menor, reduz. E o que é que você percebeu? Inversão dos valores de potenciais. Ó. Então, para cada metal, existe um potencial eletroquímico, tá? Existe um potencial eletroquímico. Quando você for fazer os exercícios, vou te mostrar aqui no celular, ó. Olha lá. Existe uma tabela, não precisa decorar, essa tabela existe aqui, ó, na internet, nos livros, você consegue consultar facilmente para cada reação, cada semi-reação, você consegue encontrar valores correspondentes, tudo bem? Então, não precisa ficar quebrando cabeça. Esses valores simples serão fornecidos para nós analisarmos. Agora, como que Dênio, né, usou zinco e cobre e chegou àquele valor de 1,10? Né, que chegou a 1,10 ou 1,1 volts lá no aparelho. Aí você agora aplica a fórmula
Ó. Certo? Ó. Diferença, variação dos potenciais, né? O que você vai fazer aqui, ó, para encontrar? A variação dos potenciais. Vou chamar de ΔE, o E de potencial, né? Eu já te mostro, variação dos potenciais. É igual, ó, potencial de oxidação maior menos potencial de oxidação menor. Você pode aplicar nesse modelo de fórmula ali, ó. Variação dos potenciais. Lembrando que esse ΔE aqui, eu posso estar usando o quê? DDP. Diferença dos potenciais. Tá? Em outros momentos, eu posso reescrever dizendo isso. Variação dos potenciais é igual. Potencial, agora de quem? De redução maior menos o potencial de redução menor. Olha lá, outra fórmula que você pode encontrar para resolver seus problemas. Vai lá. Vai lá. Variação dos potenciais. É o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, você ou vai de oxidação ou vai de redução. Certo? Então, qualquer um desses aí você pode substituir. Tá? Qualquer um desses aí você pode substituir. Que vai dar o mesmo valor. Beleza? Então, vamos aplicar para encontrar aqui o de baixo que eu deixei, ó. Ó, de oxidação, tá vendo? Os valores de oxidação. Tá aqui os dois, ó. Então, eu posso dizer que a DDP, ou variação dos potenciais, é igual potencial de oxidação maior, mais 0,76 volts. Menos da fórmula. O potencial de oxidação menor, menos 0,34 volts. Certo, turma? Esse menos aqui é da fórmula. Tá? Não ignore ele. Esse menos aqui é da fórmula. Então, eu fui pela de oxidação, tá? Eu peguei de oxidação para vocês, ó. Potencial de oxidação maior. Quem é? 0,76. De quem é o 0,76? Eu estou dizendo aqui que o 0,76 é de quem? Do zinco. O potencial de oxidação menor. De quem é que eu estou dizendo aqui? Do cobre. Certo? Para você ver que aqui eu tenho o zinco e do lado de cá eu tenho o cobre. Então, são os dois potenciais de oxidação. Aplicando aí na fórmula, você tem DDP é igual 0,76, menos com menos dá mais 0,34 volts. Somando tudo, vai dar 1,10 volts. Olha lá o voltímetro marcando para você naquele experimento que a gente demonstrou aqui para vocês. Ó, 1,10 ou 1,1 V de volts. Achamos a tensão da pilha de Daniel. Você pode trabalhar com os dois potenciais de oxidação ou pode trabalhar com os dois potenciais de redução. Tá? Você que escolhe. Se quisesse trabalhar agora com os dois de RED, potencial, a variação é igual. Potencial de redução maior. Aí você viu lá, ó. Esse era de oxidação menor, agora ele vai ser de redução maior. Mais 0,34 volts. Menos o potencial de redução menor. Menos 0,76 volts. Potencial é igual 0,34, menos com menos é mais 0,76. Deu quanto aqui? 1,10 volts. Olha o resultado, não alterou. Ó. O resultado aqui é o mesmo, ó.
o que você fez? Trabalhei com os dois potenciais de redução, ó, trabalhei com os dois de redução, e o de cima trabalhei com os dois de oxidação, aplicando as fórmulas. E o resultado é o mesmo. Então, não achem que é difícil encontrar a diferença de potenciais entre os dois eletrodos, tá? O eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. A semi-reação de zinco e a semi-reação do cobre. Você aplica os potenciais na subtração dos dois e você encontra uma tensão. E outra, e se é positivo, é porque tudo isso foi explicado que é espontâneo. Tá? Então, quando a variação dos potenciais for maior do que zero, a reação ela é o quê? Espontânea. Todo processo eletroquímico, tá? Quando falar espontâneo, é oxirredução, transferência de elétrons, e a nossa DDP é maior do que zero. E aí você vai ter uma reação espontânea. E quando não é espontânea? Quando o teu cálculo for negativo, aí você vai ter eletrólise e não pilha, que é a corrente contrária. Energia elétrica convertida em energia química. Então a tensão é negativa. Aí você não tem um processo espontâneo, tem que ser forçado a fazer a corrente no sentido contrário também. Certinho? E aí você aplica, tá, pessoal? Você pode resolver isso aí da melhor maneira. Potencial de redução sempre do maior menos o menor. Oxidação do maior menos o de oxidação menor. Certo? Sempre nesse processo. Eu estou mostrando aqui, ó. Inicialmente, aquela solução que vocês viram estava bem azulzinha. E agora ela está mais transparente, ó. Certo? Então ela vai ficando cada vez mais transparente. Porque os íons 2+, de cobre, vai diminuindo. E isso aí é cobre depositado. Cobre depositado. Vai ficando aquele depósito no fundo da solução. Beleza? Então, analisa bem isso aí. Que você encontra um de oxidação maior, um menor. Redução maior, um de redução menor. Aplica a fórmula e resolve. Ok? Então, ficamos por aqui e desejamos para vocês aí bons estudos nesta aula de eletroquímica, aula de número 2, falando sobre a pilha de Daniel, montando o circuito para que você entenda o que é que ocorre no polo ânodo e no polo cátodo. O que é que muda em cada célula eletroquímica dessa, certo? O que é que muda? E depois, o cálculo da DDP, a diferença dos potenciais. Tudo pizza? Até a próxima. E a gente volta depois resolvendo alguns exercícios sobre a parte de eletroquímica, pilha de Daniel. Até a próxima.